Separei aqui 3 histórias que eu ouvi de 3 empresários diferentes nos últimos dias e eu quero contar para vocês agora. Primeiro é o seguinte, o meu gerente, eu descobri que anda me roubando. Tá tirando lá um dinheirinho todo dia, mas também rouba um pouco de mercadorias. E eu queria muito demitir ele, mas eu não posso, porque ele está comigo desde o começo e hoje as compras estão só com ele, é só ele que sabe fazer isso, ele faz muito bem feito. E outro problema é que quando eu saio é ele que segura as pontas, ele que toca o negócio. Então se eu demitir, eu não vou saber comprar e eu não vou poder mais sair mais. Outro caso, eu tenho um funcionário, ele é um técnico do ramo de ar-condicionado e o problema é que sexta-feira à tarde normalmente ele não trabalha, segunda de manhã também não, durante a semana tem dias que ele chega mais tarde, ele chega a hora que quer, some no meio da tarde. Mas ele sabe tudo sobre ar-condicionado, é ele que treina os novos e ele sozinho trabalha por todos os outros, trabalha igual, mais ou menos como os outros, mais do que todos os outros juntos. E o terceiro caso, eu tenho lá 6 vendedores, só que 2 estão sendo problemáticos, porque eles vão contra tudo que eu falo, e além de ir contra, eles também fazem intrigas entre a equipe. Eles colocam todo mundo contra nós, contra a empresa, e até mesmo quando a gente faz reunião, na hora eles concordam tudo, mas depois eles começam a articular contra. E o problema é que as vendas desses 2 vendedores, elas se equivalem a 50% das vendas da minha loja. Então demiti-lo seria inviável, porque eu não saberia como buscar esses 50%. Mas essas 3 histórias, elas me chamam a atenção porque é muito comum empresários que a gente vê por aí que estão dependentes de funcionários antigos, funcionários teimosos e funcionários muitas vezes ingerenciáveis, que eles não têm gestão nenhuma sobre essas pessoas. Mas por que isso acontece? Existe uma série de causas, tem muitos motivos, mas eu quero destacar 3 causas principais aqui. A primeira causa é quando a empresa ela não tem regras, ela não tem um conjunto de normas que é dada já desde o começo, quando a pessoa começa na empresa. Então, muitas vezes o empresário ele vai passando alguma regra, alguma coisa de forma verbal, uma vai desfazendo a outra, vai mudando o jogo, então as pessoas não se acostumam com aquilo ali. E aí sabe o que acontece? Acontece que as pessoas elas vão criando certos vícios, e esses vícios até vão incomodando o empresário, mas ele vai deixando. E esses vícios até incomodam outros colaboradores que trabalham mais certinho e vão se incomodando com aquilo ali, vão se sentindo até injustiçados de como que a empresa permite aquilo ali. Mas tem uma outra causa que eu acho que é a maior de todas, que é quando a empresa ela tem toda a sua gestão baseada nas pessoas. Ela depende das competências individuais. Essas empresas, elas às vezes têm a sorte de contratar ótimas pessoas, às vezes dá azar, contrata alguém que não dá certo. Normalmente quando não dá certo, vai trocando, vai demitindo, mas os bons vão ficando. Mas por que ele é bom? Por que ele é bom? Porque essa pessoa já veio boa para a empresa. E o problema é que as pessoas de má índole, muitas vezes quando elas começam a se destacar, elas vão vendo que a empresa precisa delas, elas vão abusando desse poder, vão abusando dessa dependência. E aí começam a achar que pequenos desvios é normal. Mas eu posso me dar esse luxo de não trabalhar na sexta, eu trabalho por todos. Eu posso me dar o luxo de pegar um dinheirinho a mais, afinal eu faço tanto a mais e eu não sou recompensado por isso. Ou então aqui quem dá as cartas sou eu, quem manda aqui por baixo dos panos sou eu. As pessoas se acostumam a isso, se acostumam com esse poder, esse falso poder que elas têm por saberem que a empresa está dependendo delas. Mas como evitar isso então? Existem algumas coisas que podem ser feitas. A primeira coisa é que a empresa não pode depender de pessoas, ela tem que depender de processos, tem que ter uma sistemática onde a inteligência não está no poder individual de cada um, a inteligência é da empresa, é do negócio, isso é documentado, isso é repassado para todos e todos fazem igual. Mas eu contratei alguém lá que o cara é acima da curva, ele tem umas competências legais, o que eu vou fazer com aquilo? Não, vou absorver aquilo ali e vou jogar para dentro dos processos, vou jogar para que aquilo passe, se funciona, aquilo passa a ser da empresa e não dele. À medida que você tem isso, você já não depende das pessoas. Fica muito mais fácil de você colocar outras pessoas se você tem um processo bem estruturado, um processo organizado. E a outra coisa é que a sua gestão, a gestão de liderança, ela tem que funcionar muito bem. A gestão de liderança associada à gestão de pessoas. Já desde a contratação tem que ter um processo claro, um processo seletivo, coerente com aquela funcionalidade, porque normalmente as empresas elas contratam por competências e demitem por atitudes, por comportamentos.
E é exatamente isso que acontece. Então tem que ter uma forma, você tem que ter uma forma na tua empresa que você, já desde o começo que a pessoa seja contratada, você passe as regras, ela entenda aquilo ali, ela saiba que ela tem que se portar naquilo ali, você fica acompanhando o tempo inteiro. Mas se você tem isso documentado, essas regras, se você tem os processos claros, os processos definidos, em primeiro lugar que você não vai ter dúvida de punir, de cobrar alguém que não está cumprindo aquelas normas e nem de medo de perder aquela pessoa, porque você sabe que outras vão entrar naquela sistemática e vão saber fazer aquilo da forma como todos fazem. Então você precisa gestão por processos e uma gestão de liderança bem funcional, que você treine as pessoas de forma padronizada, que as pessoas entendam o seu papel, que entendam as suas responsabilidades, entendam por que elas vão ser cobradas e como que elas têm que agir dentro da sua empresa. Essa é a forma correta. E lembrando, né, gente, que é algo imprescindível que todo empresário tem que se dar conta. Não interessa se a pessoa é muito boa, não interessa o nível que ela seja. Se ela está agindo de forma eticamente incorreta, ou está agindo contra as normas da empresa, você não pode deixar isso se criar. Porque senão vira que nem uma laranja podre dentro do cesto. Ela vai contaminar todo mundo, ela vai estragar toda a sua equipe. Então não interessa as habilidades, se a pessoa não fecha com o jeito de ser da empresa, ela não tem que estar ali. E você, como empreendedor, tem que ter essa responsabilidade de identificar isso e fazer com que a tua equipe esteja bem coesa, bem redonda. É pessoas comprometidas com o seu negócio e trabalhando de forma padronizada. Essa é a base de qualquer negócio. Lembre-se disso, espero ter ajudado. Um forte abraço e eu desejo que você viva positivamente.